Bom dia, Alain. Bom dia, André. Bom dia a todos. Eu acho que a grande questão que me chama a atenção é a facilidade com a qual parte da torcida do Flamengo desvaloriza os méritos do próprio time, né? Uma coisa assustadora, como tem gente que faz questão. Quando algum jornalista de São Paulo, especialmente, minimiza um feito do Flamengo, bairrista, não sei o quê, bababá. Aí os próprios caras falam mal da conquista do Flamengo. Porra, querem mais o quê? O Flamengo passou o rodo, não tomou gol, tomou o gol com o time sub-23 e só tomou o gol porque o menino lá, o Noga, cometeu um erro crasso naquela jogada contra o Nova Iguaçu, lá no comecinho do campeonato, e o Carlinhos fez o gol. Senão, talvez não tomasse gol nenhum no campeonato. Com o time do principal, com o Tite à beira do campo, nenhum gol sofrido. Invicto. Mas a final foi com o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu eliminou o Vasco categoricamente. Por isso chegou na final. Como no ano passado, o Palmeiras foi campeão em cima da Água Santa, perdendo o primeiro jogo, porque o Água Santa eliminou o São Paulo. O Fluminense, que tentava o tricampeonato, o Flamengo passou por cima. Poderia ter vencido os dois jogos, faltou um pouco de ambição no segundo jogo, mas ganhou com a autoridade do Fluminense. Foram 3 jogos com o Fluminense, 2 vitórias e um empate, correto? Então, quer dizer, o Flamengo não perde o Fluminense desde o 4-1 do ano passado. Tem um ano que não perde. Né? Um ano. E jogaram 2 vezes pelo Brasileiro, 2 vezes pela Copa do Brasil, 3 pelo Carioca. 7 partidas. Não perdeu para o Fluminense mais. Aquela história de perder, ganhar do Flamengo, ganhar a Fla-Flu é normal, né? Que a torcida do Fluminense falava, já ficou no passado. O normal agora é o Flamengo vencer os jogos ou não perder para o Fluminense, pelo menos, empatar no mínimo. Isso já é relevante. E é um começo. Claro que poderia ser melhor. Críticas pontuais a um primeiro tempo como o de hoje, ontem, um pouco modorrento, acho que fazem sentido, tudo bem. Mas tem gente que já destrói tudo, acha que tudo está ruim. Aí é difícil, gente. Aí realmente o cara acha o quê? Que vai passar o rodo em todo mundo, vai ganhar só de goleada. E esse é um ponto que, sabe, por isso que eu digo, dirigente não pode dar ouvido à rede social. Na rede social você vai encontrar algumas pessoas ponderadas que analisam futebol, torcem para os seus times, são críticas e tal, e uma massa de malucos que, sabe, para eles nunca tá bom, cara. Nunca tá bom. É uma coisa maluca, doida, é doentio até. E no caso do Flamengo, isso ficou pior ainda, porque os caras acham que o 2019 é o padrão. Não, 2019 foi a exceção. Tudo, uma conjunção de astros que tudo deu certo, e o Flamengo fez um futebol maravilhoso, ganhou de forma avassaladora. Para conseguir fazer com que isso seja algo rotineiro, uma supremacia, já que o Flamengo tem mais dinheiro, é preciso um trabalho longevo que vai passar por percalços, vai ter dificuldades, e se um dia amadurecer, que pode ser com o Tite, aí pode ser um time realmente vencedor, que vai estar sempre... E mesmo assim, vai ter que duelar com outras equipes. Os caras também vão montar outros times, vão montar boas equipes, gente. Não vai ficar nadando de braçada. O Manchester City é o time hegemônico na Inglaterra, é campeão europeu. Mas todo ano tem um adversário ali peitando ele, cara. Nesse ano tem 2. O Arsenal e o Liverpool. Ponto a ponto, rodada a rodada. Super competitivo, sempre está em todas as frentes e tal, mas está lá lutando contra 2 adversários importantes. E se o Flamengo chegar um dia nesse padrão, vai ser assim, o Bayern de Munique esse ano está sendo surrado pelo Bayer Leverkusen, e perdeu sábado de virada por Heidenheim, está 16 pontos atrás do time do Xabi Alonso. É assim, caramba, gente, já se viu. Acho o quê? Que vai ser só goleada. Claro, o primeiro tempo ontem não foi bom, uma certa preguiça, uma certa acomodação, jogadores se poupando, mas a temporada não se resume a esse jogo. Então, a crítica à atuação, eu entendo, mas nada serve, o Tite é retranqueiro, tem que contratar. Para, não dá, isso realmente não dá. Eu não vejo nenhuma torcida de merecer as suas próprias conquistas como a do Flamengo. E dentro do contexto, o André fala isso desde o ano passado e eu concordo totalmente. Ganhar o Campeonato Carioca era muito importante. Depois de perder 2 finais do Fluminense e 7 taças que disputou ano passado, o Flamengo não ganhou nada. Então, era importante começar o ano ganhando. E ganhando, ganhou com moral, ganhou com, né, se impondo sobre os adversários. Né? E o Nova Iguaçu foi um adversário frágil, de fato, inferior, mas foi o adversário que eliminou o Vasco. Mas o Vasco, segunda divisão, o Vasco é a SAF que investiu mais de 100 milhões em contratações aí. O Botafogo contratou o Grupo Eagle, do qual ele faz parte, né? O jogador mais caro que já veio para o futebol brasileiro. Foram 20 milhões de euros pelo Luiz Henrique, que está pagando lá, mas foi contratado. O Fluminense é o campeão da Libertadores. E o Flamengo foi o campeão carioca passando por esses adversários. Já vimos o Flamengo ganhar o Campeonato Carioca contra o Vasco e o Botafogo muito piores. Muito pobrezinho, sem dinheiro, só com dívida, sem contratar, sem SAF. E o Fluminense com times inferiores ao atual, que nem jogava Libertadores, muito menos ganhar a Libertadores. Então, os adversários do Flamengo tradicionais até se fortaleceram, em campo não tiveram bom desempenho, foram decepcionantes, né?
Acho que os três, e muito também pela imposição do Flamengo. Então, acho que o torcedor do Flamengo tem que respeitar um pouco mais o próprio trabalho que está sendo feito, que acho que é um trabalho que vai dar outros passos, se tudo der certo, para o Flamengo ser realmente competitivo e forte nas grandes competições durante o ano. Mas tudo passa por uma construção. E essa construção passa pelo estadual. E no estadual, acho que o Flamengo foi aprovado com sobras. Daqui para frente, as provas vão ficar mais difíceis, o time vai ter que estudar mais, trabalhar mais, né? Mas o primeiro estágio foi superado com folga. E isso acho que é positivo, o que pese um outro ponto que a gente possa criticar e tudo mais. Mas essa histeria mostra que, assim, dirigente que fica ouvindo rede social, assim, realmente não dá. Eu estava vendo a entrevista do Rogério Ceni também, né, que fracassou lá retumbantemente na final lá contra o Vitória. Eu estava reparando o seguinte: vários colegas da imprensa da Bahia falam, não, porque o torcedor, o torcedor virou para o repórter uma muleta. O torcedor reclama, Quando o torcedor reclama com propriedade, acho que vale. Mas qualquer queixa do torcedor é levada para o personagem em questão, para ele dar explicação. E no caso do Flamengo, as reclamações, algumas são totalmente sem sentido, gente. Totalmente sem sentido. Mas, enfim, acho que foi uma conquista merecida e histórica até, né? Campeão invicto, tomando um gol e com o time reserva. Pô, quantas vezes isso aconteceu? Nunca aconteceu. Melhor ataque aí pela lá defesa. No começo do século passado, nos primórdios do futebol, jogando 5 ou 6 partidas. Então, acho que foi muito bem. Passou com sobra. Passou com muito mais, nota muito acima da média o Flamengo nesse Campeonato Carioca. O trabalho inicial do Tite, a maneira do Tite, é bom, é bem satisfatório, eu diria. Mas o Tite... Então você quer o Jorge Jesus, então não contrata ninguém, amigo. Contrata só o Jorge Jesus. Foi um clone do Jorge Jesus lá no lugar dele, que o cara está lá ganhando dinheiro na Arábia Saudita. Não existe Jorge Jesus no mercado. E cada técnico tem a sua maneira de vir. Se o Klopp amanhã enlouquecesse e falasse, eu quero viver no Brasil, quero morar no Rio de Janeiro, quero treinar o Flamengo, alguém vai dizer que o Klopp também não serve, porque é diferente do Jesus. Aí não dá. Por isso que eu falo, dirigente não pode dar atenção a esse tipo de reação em rede social. Se quiser acompanhar, você tem que procurar os torcedores ponderados que criticam e que elogiam de forma razoável, que são alguns. E essa massa maluca que só reclama é numerosa, barulhenta e bem mala. A gente vai continuar nesse assunto, eu vou passar para o André também, mas porque a gente daqui a pouco vai mostrar o Tite falando sobre a importância do Campeonato Carioca e bate muito com isso que o Mauro falou. Cara, só para dar o relato, né, se o Klopp vem para cá, eu já tenho até as matérias prontas, né? O torcedor fala que não vai dar certo porque não conhece futebol brasileiro, porque vai ter dificuldade com a língua, tipo assim, as desculpas tipo assim, são várias. E eu me assustei. É muito exigente. É muito exigente, não vai ter o grupo, vai perder o grupo. Eu ontem me assustei, o Mauro estava falando isso, André. Eu confesso que eu me assustei um pouco assim, porque eu postei bastante coisa, né, durante a partida, durante e pós-partida. E uma coisa que eu percebi exatamente que o Mauro falou, eu até falei para alguns amigos, falei assim, cara, não parece que o Flamengo foi campeão. Porque, tipo assim, o Flamengo já acabou o jogo, o Flamengo campeão, torcedor, em vez de comemorar, tá vendo torcedor na rede social. Tá vendo? Para que os titulares? Porque não sei o que, já estava querendo buscar. Um outro post tá vendo? Mais uma final e o Pedro não fargou. Cara, tipo assim, são as coisas completamente insanas que ficam buscando coisa para reclamar em vez de desfrutar. Foi campeão. E tipo assim, é um campeonato carioca, né, André? Mas, cara, será que não se lembra o que acabou de acontecer em 2023? Como foi a temporada? Então, tipo assim, e a gente vem falando desde o começo do ano. Era importante, esse Carioca era muito importante para voltar da confiança, para botar o Flamengo nos trilhos. E, tipo assim, porque 2023 foi um desastre, né? Mas parece que, tipo assim, é difícil, né? Se não é o torcedor, tipo assim, ele tá deixando de desfrutar para ser dono da razão.